As pessoas acham que a maior dor da velhice é a solidão ou as doenças do corpo. É mentira. A maior dor é a da invisibilidade. É quando você se torna uma sombra dentro da sua própria casa, uma voz que ninguém ouve, uma necessidade que ninguém vê. É quando o seu sacrifício de uma vida inteira vira um caixa eletrônico na parede e seus filhos se esquecem que, por trás da senha, ainda existe um coração. Meu nome é Antônia. Tenho 71 anos. E por 3 longos anos eu fui essa sombra. Uma sombra que não entendia por que o dinheiro da sua suada aposentadoria de doméstica acabava sempre antes do fim do mês. Uma sombra que sentia uma fome que não era de comida e um frio que não era do tempo. A história da minha libertação começa com um extrato bancário. Um pedaço de papel fino que, no entanto, tinha o peso de uma laje de concreto sobre a minha vida. Por meses, eu vivi numa angústia silenciosa. Minha aposentadoria, um salário mínimo e meio, sempre foi curta, mas com meu jeito regrado, sempre deu para tudo. O aluguel, os remédios para a pressão, a comida. Mas, de uns 3 anos para cá, o dinheiro começou a evaporar. Eu cortava o pão, misturava mais água no feijão, adiava a compra de um remédio. E mesmo assim, a conta estava sempre no vermelho. Eu sentia uma vergonha imensa. Estou ficando velha, caduca, eu pensava. Não sei mais cuidar do meu próprio dinheiro. Meu filho, Roberto, e minha nora, Sheila, pareciam confirmar minhas suspeitas. Eles me visitavam aos domingos, comiam do meu almoço e me olhavam com uma pena que me feria. Coitada da mamãe, não está sabendo administrar o dinheiro na velhice, dizia Sheila, enquanto exibia uma bolsa nova que eu sabia custar o valor de 3 meses do meu aluguel. A senhora precisa anotar tudo num caderninho, mãe. Senão, o dinheiro voa mesmo, aconselhava Roberto, cujo celular era sempre o último modelo, apesar de ele viver de bicos como montador de móveis. E eu acreditava. Acreditava na minha incompetência, na minha senilidade. Até a manhã da semana passada. Fui à farmácia comprar meu remédio para o coração, o de uso contínuo. A moça do caixa passou o cartão e me olhou, sem graça. Dona Antônia, deu saldo insuficiente. O chão se abriu sob meus pés. Faltavam 10 dias para o próximo pagamento. Como era possível? Voltei para casa com o peito apertado de pânico e de vergonha. Eu precisava entender. No dia seguinte, com o coração na mão, fui até a agência do meu banco. A fila estava longa, mas eu esperei. Quando chegou a minha vez, pedi à moça do caixa, uma jovem de olhar gentil chamada Camila, a única coisa que podia me dar a verdade. Minha filha, eu queria, por favor, o extrato da minha conta dos últimos 3 anos. Completo. Ela me olhou, surpresa com o pedido. São muitas folhas, dona Antônia. A senhora tem certeza? Tenho, minha querida. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. Sentada numa cadeira no canto do banco, comecei a folhear aquele calhamaço de papel. E lentamente, o padrão da minha miséria começou a se revelar. Página após página, a história se repetia. Dia 5 de cada mês, o depósito da minha aposentadoria no valor de R$ 2.100. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, uma segunda transação. Saque, caixa eletrônico 24H, R$ 1.050. Metade. Exatamente metade. Todo o santo mês, por 36 meses. O endereço do caixa eletrônico estava lá. Uma agência bancária dentro de um shopping center de luxo, na Barra da Tijuca, o mesmo bairro onde meu filho e minha nora moravam de aluguel. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um clique doloroso. Minha falta de administração. Meus esquecimentos. Não era senilidade. Era roubo. Um roubo frio, metódico e cruel, executado pelo meu próprio filho. A moça do banco, a Camila, me viu empalidecer e veio até mim, preocupada. Mostrei a ela o extrato, o dedo trêmulo apontando para os saques repetidos. Ela olhou, entendeu e vi a indignação tomar conta de seu rosto. Dona Antônia, isso é um crime, ela disse, a voz baixa e firme. Furto qualificado, mediante fraude e abuso de confiança. A senhora precisa ir à polícia. A ideia me aterrorizou. Meu filho, na polícia. Mas a imagem de Sheila com sua bolsa nova, a lembrança da minha humilhação na farmácia, a dor de 3 anos de privações, tudo isso se sobrepôs ao meu amor de mãe.
A dor se transformou em uma fúria fria. Camila, vendo minha resolução, me ajudou. Ela me levou para a sua sala, me deu um copo de água com açúcar e me explicou os passos. A senhora pode ir à delegacia do idoso. Leve estes extratos. Eles vão abrir um inquérito. E se ele negar? Perguntei, a voz fraca. Ele não vai poder, dona Antônia. O caixa eletrônico tem câmeras. Com as datas e os horários exatos, a polícia consegue as imagens. A prova será irrefutável. E foi ali, na sala daquela jovem gerente de banco, que o meu plano começou a nascer. Não um plano de vingança, mas de justiça. Uma justiça que precisava ser não apenas executada, mas vista, sentida. Camila, eu disse, antes da polícia, eu preciso de uma última coisa. Eu preciso confrontá-lo, preciso olhar nos olhos dele. Dona Antônia, isso pode ser perigoso. Não se preocupe, minha filha. A ovelha que eles pensavam que eu era, morreu hoje, nesta cadeira. Agora, quem vai falar com ele é a loba. Naquela mesma tarde, liguei para Roberto. Com a voz mais calma que consegui forjar, pedi que ele viesse à minha casa no dia seguinte. Preciso conversar com você sobre um assunto de dinheiro, meu filho. É importante. Ele chegou na manhã seguinte sozinho, o que me surpreendeu. Trazia no rosto a arrogância de sempre, a certeza de que a mãe tola o chamara para pedir mais um favor ou um empréstimo. Sentei-o no sofá e, sem rodeios, coloquei sobre a mesa de centro o monte de extratos bancários. Eu preciso que você me explique isso, Roberto. Ele olhou para os papéis, viu os saques circulados em vermelho e o sorriso de escárnio em seu rosto não vacilou. Ele apenas recostou-se no sofá, cruzou os braços e me olhou com um desprezo que eu nunca havia visto antes. Ah, mãe, ele disse, a voz arrastada, entediada. A senhora finalmente descobriu? Puxa, pensei que ia demorar mais. O seu cérebro está melhor do que eu imaginava. A confissão, fria e debochada, me atingiu como um tapa. Por quê, Roberto? Por quê? Ele riu, uma risada curta, sem alegria. Por quê? Porque a gente precisava, mãe. Simples assim. A Sheila gosta de coisas boas. Eu gosto de dar coisas boas a ela. E a senhora? A senhora não faz nada com esse dinheiro. Fica aí, nessa casinha, comendo pão com manteiga. A gente só estava redistribuindo a renda, fazendo um uso melhor do seu dinheiro. Meu dinheiro? Minha voz se elevou pela primeira vez. O dinheiro pelo qual eu trabalhei por 45 anos, limpando o chão dos outros? O dinheiro que seu pai suou numa fábrica para que você pudesse estudar? Esse dinheiro? Esse mesmo, ele disse, dando de ombros. E então, ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma crueldade pura, e proferiu a frase que selou o seu destino. E o que a senhora vai fazer, hein? Chorar? Me colocar de castigo? Vai me denunciar para a polícia, mamãe? Não seja ridícula, eu sou seu único filho. Nenhuma mãe faria isso. Ele se levantou, pronto para ir embora, certo de sua impunidade, da minha fraqueza, do meu amor incondicional que ele confundia com estupidez. Mas eu não chorei, eu não gritei, apenas o observei com uma calma terrível. E quando ele estava na porta, eu falei. Minha voz era baixa, quase um sussurro, mas cortou o ar da sala como uma navalha. O que eu vou fazer, meu filho? Repeti a pergunta dele. É uma boa pergunta. Mas você a fez um pouco tarde demais. Ele parou, virando-se, a confusão em seu rosto. Porque a resposta é, eu já fiz. Levantei-me devagar. Caminhei até a janela da sala, aquela que dava para a rua. Com um movimento lento, abri a cortina. O quê? Ele perguntou sem entender. Eu já fiz, Roberto. O que uma mãe que se preza, o que a viúva de um homem honrado, o que uma mulher roubada e humilhada faria. Olhe lá fora. Ele caminhou, hesitante, até a janela. E eu vi o momento em que ele viu. A cor sumiu de seu rosto. As pernas pareceram fraquejar. Parada do outro lado da rua, em frente à minha casa, estava uma viatura da Polícia Civil, discreta, mas inconfundível. E, encostados nela, 2 policiais à paisana o observavam através da minha janela. Ele se virou para mim, os olhos arregalados de pânico e pura incredulidade. A polícia, ele gaguejou. Sim, eu disse, a voz agora ressoando com a força de uma vida inteira de dignidade.
Eu disse a eles que o ladrão que roubou as economias de uma idosa por 3 anos estava aqui, na minha casa. Eles estavam apenas esperando o momento em que o ladrão confessasse o crime. E você, meu filho, acabou de fazer isso. Naquele instante, a campainha tocou. Um som alto, firme, oficial. Vá atender, Roberto, eu disse. Acho que a visita é para você. O castigo não veio. A justiça não chorou. Ela apenas tocou a campainha. E pela primeira vez eu estava em paz, sabendo que o ponto final daquela história de desrespeito não seria costurado por mim, mas pela lei. O som da campainha, alto e oficial, ainda ecoava na sala quando eu abri a porta. Roberto, meu filho, estava paralisado, o rosto uma máscara de gesso, a arrogância evaporando e dando lugar ao pânico puro. Os 2 policiais entraram, calmos e profissionais. E enquanto um deles lia para Roberto seus direitos, com palavras duras como prisão em flagrante e furto qualificado, o tempo na minha cabeça pareceu se dobrar. Eu olhava para o rosto aterrorizado do homem que meu filho havia se tornado e me perguntava, numa dor surda, como? Como chegamos a este ponto? E as memórias vieram. Não como um filme, mas como o cheiro de suor e graxa que meu falecido marido, Joaquim, trazia para casa todos os dias. Nossa vida foi construída com as mãos calejadas. As dele, de operar as máquinas pesadas na metalúrgica. As minhas, de esfregar o chão e as roupas das madames para quem eu fazia faxina. Éramos um casal do povo, simples, com um sonho único e compartilhado. Que nosso filho, Roberto, não precisasse das mãos para viver. Que ele vivesse da cabeça. Que tivesse um diploma, um trabalho num escritório, uma vida limpa, longe do barulho da fábrica e do cheiro de água sanitária. Cada centavo que ganhávamos era sagrado. O dinheiro da mistura, o dinheiro do aluguel e o dinheirinho do futuro do Beto, que guardávamos numa lata de biscoitos. Joaquim chegava em casa exausto, o corpo moído, mas seus olhos brilhavam quando via nosso filho fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. É por ele, Tonha. Tudo por ele, ele dizia. A morte de Joaquim foi tão brutal e injusta quanto a vida que ele levou. Um acidente na fábrica, uma prensa com defeito de manutenção. Ele se foi aos 45 anos, deixando para trás um filho de 16 e uma pensão do governo que mal dava para o pão. Na noite em que o enterrei, abri a nossa lata de biscoitos. Havia ali o equivalente a uns 5.000 reais, a economia de uma vida. E eu jurei, para a memória do meu marido, que aquela pequena fortuna seria a semente do futuro do nosso filho, e que eu a faria florescer, custe o que custasse. E custou. Custou as minhas noites de sono, a minha saúde, os meus sonhos. Para pagar o curso técnico de informática de Roberto, o melhor da cidade, eu dobrei minha carga de trabalho. Além das minhas faxinas diurnas, comecei a trabalhar 3 noites por semana, limpando um grande escritório no centro. Eu saía de casa às 6 da tarde e voltava depois da meia-noite, o corpo doendo, para encontrar meu filho já dormindo. Eu o cobria, dava um beijo em sua testa e ia para a cozinha preparar a marmita dele para o dia seguinte. Por 2 anos, eu o vi mais dormindo do que acordado. Mas quando ele chegou em casa com o diploma na mão, o primeiro da nossa família, a alegria que senti anestesiou todo o meu cansaço. A chegada de Sheila foi o início do fim. Roberto a conheceu no seu primeiro emprego. Ela era recepcionista, bonita, com uma ambição que ia muito além do seu salário. Ela viu em Roberto não um rapaz esforçado, mas um projeto. E viu em mim não uma mãe, mas um obstáculo e, ao mesmo tempo, um recurso. O primeiro sacrifício que fiz por eles foi a minha própria segurança. Minha mãe, antes de morrer, me deixou uma pequena herança, o único bem da vida dela. 20.000 reais. Era o meu pé de meia, a minha garantia para uma velhice sem sobressaltos. Guardei aquele dinheiro às 7 chaves. Mas eles queriam se casar. Queriam um apartamento. E o sorriso de Sheila, a felicidade de Roberto, me pareceram mais importantes do que a minha própria paz no futuro. É a nossa chance de começar a vida, mãe, ele me disse. Com esse dinheiro, a gente consegue dar a entrada no nosso cantinho. Eu dei. Cada centavo. O dinheiro da minha velhice se tornou o alicerce da casa deles. O casamento foi simples,
mas a gratidão deles parecia imensa. Parecia. Depois de casados, a influência de Sheila sobre Roberto se tornou total. A minha casa simples virou apertada demais. Minhas comidas, gordurosas demais. Minha vida, parada demais. E o meu dinheiro, esse nunca era demais. Os bicos de Roberto eram poucos, e as despesas deles, muitas. Aos poucos, eles começaram a me pedir ajuda. Primeiro para pagar uma conta de luz atrasada, depois para completar a prestação do carro. E eu, com meu coração de mãe e o medo da solidão, sempre ajudava. A grande virada, o momento em que eles tomaram o controle de assalto, foi há 3 anos. Chegaram na minha casa com semblantes preocupados. "Mãe, a gente está preocupado com a senhora", começou Roberto. "Outro dia a senhora esqueceu a panela no fogo e pagou a conta de água 2 vezes. A senhora está ficando esquecida, precisa de ajuda para se organizar." Era uma mentira, uma armadilha, mas dita com uma convicção tão grande que até eu, por um instante, duvidei de mim mesma. "Deixa a gente te ajudar", disse Sheila, com sua voz de veludo. "Hoje em dia é tudo no celular. A gente cadastra suas contas no débito automático. A gente controla seus gastos. É para a sua segurança. Me dá o seu cartão do banco e a senha. Vou ser a sua gerente financeira particular." Eu hesitei. O cartão da minha aposentadoria. A senha da minha vida. Mas eles insistiram. Falaram em golpes, em fraudes contra idosos. Disseram que era para me proteger. E eu, a mulher que eles pintaram como caduca, acreditei. Entreguei a eles a chave do meu cofre. O que aconteceu depois foi um saque lento e metódico da minha dignidade. Eles me davam um dinheiro da semana, uma quantia irrisória para as minhas compras, como se eu fosse uma criança recebendo mesada. E enquanto eu contava os trocados para comprar 1 quilo de feijão, eles usavam o meu cartão para financiar a vida de luxo que não podiam pagar. A lembrança se desfez, e a imagem da minha sala voltou ao foco. Os policiais. Roberto, algemado. A vizinhança inteira na janela. A humilhação. Mas desta vez, a humilhação não era minha. Um dos policiais, um homem mais velho, de olhar gentil, se aproximou de mim. "A senhora está bem, dona Antônia?" Seu filho confessou tudo. Disse que fazia os saques todos os meses e que a esposa dele sabia e usufruía do dinheiro. "Vamos levá-lo para a delegacia agora." Assenti, sem conseguir falar. Enquanto eles levavam Roberto, algemado, para fora da minha casa, nossos olhos se cruzaram. No rosto dele não havia mais arrogância. Havia apenas o terror da criança que foi pega, a compreensão tardia e devastadora de que a brincadeira havia acabado. Depois que a viatura partiu, levando consigo o meu filho e o que restava da minha inocência, a policial Camila se sentou ao meu lado. "E agora, dona Antônia?" ela perguntou. "Agora, minha filha, eu não sei. Eles levaram quase tudo." "Não levaram não", ela disse, com uma firmeza que me surpreendeu. "A senhora tem direito à restituição de cada centavo que foi roubado. O advogado da Defensoria Pública vai te orientar. Pode demorar, mas a senhora vai reaver o seu dinheiro." E então, ela me disse algo que acendeu uma pequena chama no meio da escuridão. "E, dona Antônia, o crime que seu filho cometeu é inafiançável. Ele vai ficar preso, aguardando o julgamento." Ele ia ficar preso. A consequência de seus atos não era apenas uma bronca, era real, dura. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, eu dormi em paz. Uma paz triste, pesada, mas ainda assim, paz. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu sabia que, pela primeira vez, ele estava de volta em minhas mãos. O extrato da minha vida, que por tanto tempo esteve no vermelho, finalmente começava a mostrar um pequeno, mas promissor saldo de esperança. A dívida que meu filho tinha comigo não era dos R$151.200 que ele roubou. Era de uma vida inteira de sacrifício. E a primeira parcela daquele pagamento estava sendo cobrada agora, não por mim, mas pela lei. A manhã seguinte à prisão de Roberto nasceu cinzenta e silenciosa. O som da viatura da polícia partindo na noite anterior parecia ainda ecoar na minha rua. Um ruído que selou o fim da minha vida como eu a conhecia. Eu não dormi. Passei a noite sentada na minha poltrona,
o maço de extratos bancários sobre a mesa de centro como um atestado de óbito da minha antiga família. Cada saque de R$ 1.050 era um prego no caixão da confiança que eu depositara em meu filho. O primeiro telefonema não foi dele. Foi da minha irmã mais nova, Lúcia, que morava no interior. A notícia, pelo visto, viajava mais rápido que a luz. A voz dela não era de apoio, mas de horror e acusação. Antônia, o que foi que você fez? Ela gritava do outro lado da linha. A vizinha da comadre me ligou. Disse que a polícia levou o Beto. O seu Beto. Você colocou o seu próprio filho na cadeia? Você enlouqueceu, mulher? Que tipo de mãe faz uma coisa dessas? Eu ouvi o sermão dela em silêncio. A mesma ladainha que eu mesma sussurrara para o meu coração por horas. Lúcia, escute. Eu a interrompi, a voz cansada, mas firme. Eu não o coloquei na cadeia. A ganância dele, a desonestidade dele, o colocaram lá. Eu apenas abri a porta quando a justiça bateu. Mas é o seu filho. Família a gente perdoa, a gente ajuda. Eu o ajudei por 45 anos, Lúcia. Ajudei tanto que ele se esqueceu de como andar com as próprias pernas. E perdoar não é ser cúmplice. Preciso desligar agora. Desliguei antes que ela pudesse me condenar mais. Eu sabia que seria assim. Para o mundo, eu era a mãe cruel, a mulher que trocou o filho pela lei. Ninguém via as minhas noites mal dormidas, a minha geladeira vazia, a humilhação na farmácia. Ninguém via as cicatrizes. A segunda e mais violenta onda da tempestade chegou no meio da tarde. Uma batida forte e raivosa na porta. Era Sheila. A máscara de doçura havia caído, revelando um rosto contorcido de ódio. O cabelo loiro, sempre impecável, estava desgrenhado. As roupas de grife pareciam baratas em seu corpo tenso. Sua velha desgraçada. Ela cuspiu assim que abri a porta, tentando forçar a entrada. Eu me mantive firme, bloqueando a passagem com meu corpo. Você destruiu a nossa vida. O Roberto está preso por sua causa. E agora? Como eu vou pagar o aluguel do nosso apartamento? O que eu vou fazer? Imagino que terá que fazer o que eu fiz a minha vida inteira, Sheila, respondi, a voz fria como o mármore. Trabalhar. Trabalhar? Ela gargalhou, um som histérico. Você acha que eu vou sujar minhas mãos como você? Você vai se arrepender disso. Eu vou contar para todo mundo que você é uma velha louca e vingativa. Vou destruir a sua reputação. Minha querida, eu disse com um suspiro cansado. Uma mulher que passou a vida limpando o chão dos outros não tem uma reputação a zelar. Tem apenas a dignidade. E a minha, você e seu marido não conseguiram roubar. Foi quando desferi o golpe final, a informação que Camila, a gerente do banco, me dera naquela manhã. E, a propósito, Sheila, já que estamos falando de finanças, a Camila me informou que, como você foi identificada como cúmplice no uso do dinheiro roubado, o banco vai entrar com uma ação cível contra você. Uma ação para reaver todos os bens que foram comprados com o meu dinheiro nos últimos 3 anos. A sua bolsa nova, o seu celular de última geração, as joias que você comprou. Legalmente, tudo isso me pertence. O oficial de justiça deve te procurar em breve. Sugiro que comece a empacotar. Ou melhor, a devolver. O rosto dela passou do vermelho da raiva para o branco do pânico. A ideia de perder não apenas o futuro, mas também os símbolos de status do presente, a quebrou. Ela ficou me olhando, a boca aberta, sem palavras. Agora, se me dá licença, eu disse, tenho mais o que fazer. E fechei a porta na cara dela. O som foi definitivo. Era o fim. Senti-me esgotada, como se tivesse feito a faxina mais pesada da minha vida. Mas a casa, a minha alma, estava finalmente livre da sujeira. Nos dias que se seguiram, tomei os primeiros passos para reconstruir a minha vida. A primeira parada foi o banco. Sentei-me novamente em frente à jovem Camila, não como uma vítima confusa, mas como uma cliente. Camila, minha filha, eu quero aprender. Quero entender tudo. Quero um cartão novo, com senha nova. Quero aprender a usar o aplicativo do banco, a ver meu extrato. Não quero mais depender de ninguém. Ela sorriu, um sorriso de genuíno respeito. E por uma hora, ela se tornou minha professora. Com uma paciência infinita, ela me ensinou os mistérios do mundo digital. Abri uma nova conta. Cancelei a antiga para sempre.
Cadastrei minhas contas em débito automático, desta vez sob o meu controle. Saí do banco me sentindo 10 anos mais jovem, com um cartão novo na bolsa e a autonomia recém-conquistada. Com a minha vida financeira agora segura, eu precisava cuidar da minha alma. Havia uma pequena alegria da qual eu me privara por 3 anos, sempre com a desculpa de que não podia gastar. O baile da terceira idade do clube do bairro. Antes do roubo, eu e minhas amigas da igreja íamos todos os sábados. Dançar, conversar, tomar um guaraná. Uma alegria simples que me custava R$ 20 de entrada. Uma fortuna, quando se conta os centavos. Naquele sábado, eu abri meu guarda-roupa. Peguei meu melhor vestido, um floral que eu mesma fizera anos atrás. Passei um pouco de batom, meu perfume de alfazema. E fui. Entrar naquele salão, ouvir a música animada, ver os rostos conhecidos das minhas amigas, foi como voltar para casa. Antônia, que surpresa! Por onde você andou, mulher? Gritou minha amiga Cida, vindo me abraçar. Estava resolvendo umas pendências, Cida. Mas agora, eu voltei, respondi sorrindo. E eu dancei. Dancei a noite inteira. Dancei com o seu Manuel, um viúvo galanteador. Dancei com as minhas amigas, numa roda animada. Rodopiei por aquele salão, sentindo o vestido florido girar, sentindo o peso de 3 anos de tristeza e humilhação sair dos meus ombros. Eu não era a mãe de um ladrão. Eu não era a vítima. Eu era apenas a Antônia. Uma mulher de 71 anos que ainda amava dançar. No final da noite, sentada à mesa com minhas amigas, tomando um guaraná gelado, eu me sentia exausta, mas feliz. Uma felicidade pura, que não dependia de ninguém. Uma felicidade que custara apenas R$ 20. Eu pensei em Roberto, em Sheila, na vida de luxo que eles buscaram, no preço altíssimo que estavam pagando por ela. E entendi uma verdade profunda. A liberdade não estava na quantidade de dinheiro que se tem na conta. Estava na coragem de usar o pouco que se tem para comprar a sua própria alegria. Eu havia passado a vida inteira limpando a sujeira dos outros. Naquela semana, eu finalmente fiz uma faxina na minha própria vida. E o resultado era uma casa limpa, um coração leve e um salão inteiro de possibilidades para dançar. A música estava apenas começando. A vida, que por 3 longos anos havia sido um emaranhado de nós apertados de vergonha e de privação, começou a se desenrolar. O baile de sábado no clube do bairro foi o primeiro ponto de luz, e a partir dele comecei a tecer uma nova e colorida colcha de retalhos para a minha velhice. Minha pequena aposentadoria, agora inteiramente minha, revelou-se surpreendentemente elástica. Sem os saques misteriosos, sobrava dinheiro. Sobrava para o guaraná no baile, para um pedaço de bolo na padaria com as amigas, para comprar uma linha de cor diferente para o meu crochê. Eram pequenas alegrias, mas, para quem vivera no deserto, cada gota de chuva era um milagre. Minha maior transformação, no entanto, não foi financeira, foi social. A história de como eu, a velhinha ingênua, havia desmascarado o próprio filho, espalhou-se pela nossa pequena comunidade. Mas, para minha surpresa, as pessoas não me olhavam com pena. Olhavam-me com um respeito recém-descoberto. Eu, que sempre fui a Antônia, a doméstica aposentada, tornei-me a Dona Antônia, a mulher que teve a coragem de enfrentar uma traição familiar em nome da dignidade. Essa nova reputação me deu uma ideia. Na sala comunitária da minha igreja, com a ajuda de Camila, a gerente do banco, comecei um pequeno grupo de apoio, o Clube da Conta Certa. Uma vez por semana, eu me reunia com outras senhoras e senhores do bairro. Eu contava a minha história, sem floreios, a dor e a lição. E Camila, como voluntária, explicava, em termos simples, como ler um extrato, como usar um aplicativo de banco com segurança, como identificar os sinais de abuso financeiro, que muitas vezes vêm disfarçados de ajuda dos próprios parentes. O pequeno grupo cresceu. Eu, que passei a vida limpando casas, estava agora ajudando a limpar a vida financeira de meus pares. Eu havia transformado a minha maior dor na minha maior força, meu maior propósito. Enquanto meu mundo se enchia de novos amigos e de um novo significado, o mundo de Roberto e Sheila implodia sob o peso da vergonha e das consequências. As notícias me chegavam através da minha irmã Lúcia.
O tom dela, antes acusatório, agora era um misto de choque e uma triste validação de que eu estivera certa o tempo todo. Roberto, após ser solto para aguardar o julgamento em liberdade, tornou-se um pária. Perdeu os poucos bicos que tinha. Ninguém queria contratar um homem cujo rosto estampou a seção policial do jornal do bairro. A arrogância dele, o escudo que ele usava para esconder sua mediocridade, havia se quebrado, revelando um homem fraco e assustado. Sheila, minha nora, sofreu um destino igualmente amargo. A ação civil do banco foi implacável. Sem ter como provar a origem do dinheiro, ela foi forçada por uma ordem judicial a devolver os bens. O oficial de justiça, Lúcia me contou, foi ao apartamento deles e levou a televisão de 50 polegadas, o celular de última geração, as joias e, para a sua suprema humilhação, as bolsas de grife. A família dela, envergonhada pelo escândalo, virou-lhe as costas. O castelo de aparências de Sheila havia sido demolido, tijolo por tijolo. O casamento deles, uma sociedade baseada na fraude, não resistiu à falência. Separaram-se em meio a acusações e brigas amargas. A tentativa final de me arrastar para o naufrágio deles veio de Roberto. Alguns meses depois, ele me esperou na porta da igreja, após uma das reuniões do meu Clube da Conta Certa. A aparência dele era a de um homem que havia envelhecido 10 anos em 10 meses. Estava magro, as roupas gastas, o olhar, antes desafiador, agora era o de um cão vadio. Mãe, ele começou, a voz rouca. Eu preciso falar com a senhora. Estou ouvindo, Roberto. O julgamento foi marcado para o mês que vem, ele disse olhando para o chão. O meu advogado, o defensor público, ele disse que o caso é impossível. As provas são esmagadoras. A filmagem do caixa eletrônico, a minha confissão, ele disse que vou pegar, no mínimo, 2 anos de prisão. A palavra prisão pairou no ar frio da noite. Ele disse, continuou Roberto, finalmente erguendo os olhos para mim, e neles havia o desespero nu, que a única chance que eu tenho de diminuir a pena é se a senhora der um depoimento a meu favor. Se a senhora disser ao juiz que eu estava confuso, que fui influenciado pela Sheila, que me arrependo, a sua palavra, mãe, a palavra da vítima, é a única coisa que pode me salvar. A última e mais cruel das manipulações. Usar o meu amor de mãe como um recurso jurídico para atenuar sua sentença. Meu coração se partiu, pela dor de seu desespero e pela sordidez de seu pedido. Respirei fundo, buscando a força da nova Antônia. Roberto, o arrependimento não é uma palavra que se diz a um juiz para diminuir uma pena. Eu disse, a voz calma, mas firme como uma rocha. É uma atitude que se vive, dia após dia, para reconstruir uma honra. E você, meu filho, ainda nem começou a viver essa atitude. Ele me olhava, a esperança se esvaindo de seu rosto. Eu não vou mentir para a justiça, continuei. Não por você, não por ninguém. Mentir foi o que nos trouxe até aqui. Quando eu for chamada para depor, direi a verdade completa. Direi que meu único filho, a quem dediquei a minha vida, me roubou metodicamente por 3 anos. Direi que ele me humilhou e riu da minha dor. E direi que suas ações quase me destruíram. Fiz uma pausa, e a mãe em mim, a mulher que ainda o amava apesar de tudo, falou. Mas eu também direi ao juiz e a Deus que, apesar de tudo, eu rezo todas as noites para que você encontre, na solidão da sua consequência, o caminho de volta. Rezo para que um dia você se torne o homem que seu pai e eu sonhamos em criar. Essa é a única verdade que posso oferecer. Ele não disse nada. Apenas assentiu, derrotado, e se virou, caminhando para a escuridão, um homem finalmente sozinho com a verdade de seus atos. No mês seguinte, eu estava na sala da minha igreja, liderando a reunião do nosso clube. A sala estava cheia. Dona Maria, de 80 anos, contava com orgulho como havia aprendido a usar o aplicativo do banco e descoberto uma cobrança indevida em sua conta. Seu José, de 75, compartilhava dicas de como evitar golpes por telefone. Eu olhava para aqueles rostos, para aquela pequena comunidade que havíamos criado, e sentia um propósito que me preenchia por completo. Eu estava usando a minha dor para proteger os outros.
Enquanto Dona Maria falava, olhei pela janela que dava para a rua. A chuva fina começava a cair. E, do outro lado da rua, de pé, na escuridão, estava a figura solitária do meu filho. Ele não estava ali para me confrontar. Estava apenas olhando, observando, do lado de fora, a luz e o calor da comunidade da qual ele mesmo se excluíra. Nossos olhos se cruzaram através do vidro. Ele me viu, rodeada de amigos, no centro de uma nova vida. E eu o vi, sozinho na chuva, enfrentando o início de sua longa e solitária penitência. Eu não o chamei para entrar. Não era a hora. A porta para o meu perdão talvez um dia se abrisse. Mas a porta para a sua redenção, eu entendi ali, era uma que apenas ele poderia construir, tijolo por tijolo, sob a tempestade de suas próprias e amargas consequências. Os anos que se seguiram à condenação de meu filho foram a prova de que o tempo, por si só, não cura nada. Ele apenas passa. O que cura é o que se faz com o tempo que passa. Enquanto eu usava meus dias para plantar um novo jardim de amizades e propósitos, Roberto usava os dele para arar o solo duro e pedregoso de sua própria penitência. O julgamento foi rápido. As provas eram irrefutáveis. A filmagem dele no caixa eletrônico, mês após mês, era uma dança macabra e silenciosa de traição. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime fechado. 2 anos, 24 meses, 730 dias. Cada dia era uma eternidade no meu coração de mãe. Uma mistura de dor pela sina dele e a dura certeza de que a justiça precisava seguir seu curso. Durante o tempo em que esteve preso, não o visitei. Não por raiva, mas por respeito à lição que a vida estava lhe ensinando. Escrevíamos cartas, cartas curtas, simples. Eu lhe contava sobre minhas amigas do baile, sobre o sucesso do Clube da Conta Certa. Ele me contava sobre o trabalho na lavanderia do presídio, sobre os livros que lia na biblioteca de lá. Em suas palavras, eu via uma mudança lenta e profunda. A arrogância havia se desfeito, dando lugar a uma humildade que ele nunca conhecera. Quando ele saiu, em liberdade condicional por bom comportamento, ele não me procurou. Eu soube, por minha irmã Lúcia, que ele havia alugado um quarto minúsculo numa pensão do outro lado da cidade e que estava trabalhando como faxineiro num supermercado durante a noite. O homem com diploma, que um dia se envergonhou da mãe faxineira, agora limpava o chão para sobreviver. Ele estava pagando sua dívida não apenas com a lei, mas com a própria consciência. A nossa reaproximação não foi com um pedido de perdão. Foi com um ato de serviço. Numa manhã de sábado, cheguei à igreja para a reunião do nosso clube e a encontrei impecavelmente limpa. O chão brilhava, os bancos estavam encerados. A sacristã me contou, com um sorriso, sobre o novo ajudante. Um homem bom, o Roberto, trabalhador, quieto. Ele vem todo sábado de madrugada, limpa tudo de graça. Diz que é a forma dele de agradecer a Deus. Ele estava ali, no meu novo santuário, limpando o caminho para mim, em silêncio. Naquela tarde, deixei na sacristia uma marmita com seu prato favorito, o bife à parmegiana que eu fazia. Não havia bilhete. Não precisava. Era a nossa linguagem. No domingo seguinte, ele apareceu na minha porta. Estava mais magro, o rosto marcado pela vida dura, mas seus olhos estavam limpos. Obrigado pelo bife, mãe. Estava uma delícia, ele disse. Entre, meu filho. Fiz café. E sentados à minha pequena mesa da cozinha, começamos muito lentamente a remendar o tecido rasgado da nossa relação. Ele me contou sobre seu trabalho, sobre a dureza da vida, mas sem uma única palavra de autocomiseração. Havia uma dignidade no seu cansaço que eu nunca vira antes. Ele continuou trabalhando, juntando cada centavo. E no ano seguinte, ele me mostrou o fruto de seu trabalho, o gesto final de sua redenção. Ele chegou no meu aniversário com um grande pacote debaixo do braço. É para a senhora, mãe, para o seu trabalho no clube. Abri. Dentro havia centenas de pequenas cartilhas, impressas numa gráfica de bairro. O título era Guia de Sobrevivência Financeira da Terceira Idade, por Antônia Ferraz. Ele havia usado suas noites de folga e suas antigas habilidades com o computador para criar aquele manual.
Era simples, com letras grandes, explicando de forma clara os golpes mais comuns contra idosos, como ler um extrato, como proteger sua senha. E na primeira página, de forma anônima, ele contou a nossa história. A história de um filho que roubou a própria mãe e pagou o preço. Eu usei o conhecimento que a senhora me deu para o mal, ele disse, a voz embargada. Eu queria, de alguma forma, usá-lo para o bem, para que outras Donas Antônias não tenham que passar pelo que a senhora passou, e para que outros Robertos pensem duas vezes. Naquele momento, olhando para aquelas cartilhas, a prova do arrependimento e da transformação dele, eu soube que a dívida estava paga. A dívida moral, a mais importante de todas. Hoje, aos 75 anos, minha vida é cheia. O Clube da Conta Certa se tornou uma pequena instituição no bairro. Distribuímos as cartilhas de Roberto em igrejas, em postos de saúde, em bailes da terceira idade. Meu filho, com seu trabalho honesto e sua vida simples, tornou-se meu maior parceiro na minha missão. Ele não ficou rico. Ele se tornou um homem honrado. Eu descobri que a maior herança que podemos deixar não é o dinheiro que juntamos, mas a força do nosso caráter. E que o maior ato de amor de uma mãe, às vezes, não é proteger o filho das quedas, mas ter a coragem de deixá-lo cair, para que ele possa, com as próprias mãos calejadas, aprender a se levantar. E ao se levantar, ele se torna finalmente o homem que sempre sonhamos que ele fosse. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.